queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 3 de agosto, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus voltando a Nazaré. Quando o evangelista diz que Jesus voltou à sua terra, essa cidade é Nazaré. Nazaré era a cidade onde Jesus cresceu, que viveu grande parte da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude e aonde iniciou a sua vida adulta, junto com Maria, também com seu pai adotivo, José. Aquele povo convivia, conhecia Jesus, tinha conhecimento dele desde muito tempo. Mas o Evangelho de hoje nos coloca uma realidade de resistência, um pouco da dureza de coração daqueles concidadãos, daqueles homens e mulheres que, apesar de terem convivido e conhecido a Jesus já há bastante tempo, não souberam reconhecer nele o Jesus, Filho do Pai, o Verbo encarnado. Não souberam reconhecer o Salvador. Eles conheciam o Jesus de Nazaré, mas não foram capazes de dar o salto da fé, a qualidade da fé e reconhecer aquele que veio salvar, o Filho do Deus Altíssimo. E por isso ficaram presos a realidades somente mundanas, realidades sociais, não conseguiram dar um passo numa experiência de Deus, não dar o passo da fé. Amados irmãos, queridas irmãs, essa palavra de hoje, ela talvez nos auxilie a eu e você deixar Deus ser Deus da nossa vida. E Deus transcende a nossa realidade. Deus transcende as realidades meramente humanas, porque Ele é o Salvador. A graça de Deus age e sempre nos surpreende, nos leva além daquilo que cogitamos, além dos nossos critérios. Aquele povo de Nazaré, eles tiveram essa resistência de se deixar levar para Deus, de olhar e perceber a ação de Deus agindo no meio delas na simplicidade. Ter um olhar extraordinário no meio do ordinário da nossa vida. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, a nossa vida de fé, ela pode ter momentos fortes, momentos onde Deus, de fato, manifesta de um modo concreto e evidente o seu poder, seja com feitos, com experiências profundas que Deus possa nos possibilitar a viver. Mas a maioria das realidades de fé que eu e você vamos viver nessa vida são cotidianas, são rotineiras. E aqui está o grande ensinamento do Evangelho de hoje, de eu e você aprendermos com Jesus, aprendermos pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, que mesmo vivendo as simplicidades das realidades cotidianas, do relacionamento da nossa família, dentro das nossas comunidades, do nosso trabalho, nós percebermos no ordinário o extraordinário de Deus. O Deus que se manifesta na simplicidade,
o Deus que se manifesta muitas das vezes nas coisas cotidianas, o Deus que quer se manifestar no trato cotidiano com as pessoas, nos nossos relacionamentos, enfim, queridos irmãos, amadas irmãs. Que eu e você, pela nossa liberdade de decisão, possamos abrir janelas no nosso dia a dia, seja dirigindo um carro, seja tomando um transporte público, seja caminhando na rua, enfim, nas realidades cotidianas, que possamos estar sempre dando qualidade à nossa vida espiritual, principalmente tendo uma visão dentro do ordinário da nossa vida, do extraordinário de Deus, principalmente no exercício da santidade e na vivência da caridade. Que Deus nos dê essa graça e possa cada vez mais nos fazer íntimos de Jesus e vivermos uma fé viva. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.